Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente juntos no Meditando a Palavra do canal Santa Luzia e nós estamos então hoje meditando sobre o Evangelho deste domingo, 28º domingo do tempo comum. Evangelho este segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste evangelho que acabamos de ouvir, nós vemos esse encontro entre um homem bom, um homem que seguia a lei, e Jesus Cristo. Esse homem quer ganhar a vida eterna e pergunta a Jesus qual o caminho. E Jesus indica o caminho que um bom judeu deveria seguir os mandamentos de Deus. E são os mandamentos que ele tem observado desde sua juventude: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Porém, faltou a esse homem seguir o primeiro e o maior dos mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Mas porque ele era rico e tinha seu coração preso aos bens terrestres, não soube dizer sim a Jesus Cristo e renunciar todas as coisas que tinha. Por causa disso, ele vai embora desse encontro triste, porque não soube dizer sim a Deus, não soube dizer sim a Jesus Cristo,
e, consequentemente, não soube dizer não a si mesmo e às suas vontades. Meus irmãos e irmãs, para seguir Jesus Cristo é necessário estarmos desapegados. Não estarmos apegados a nós mesmos, ou aos nossos bens materiais, ou aos títulos que nós temos, ou às vantagens, ou a toda qualquer coisa que pode nos separar de Deus. Quando nós nos apegamos às coisas e não a Deus, nós somos incapazes de dar o passo de fé, o salto da fé que nos faz estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais a serviço do Evangelho. E se nós não dermos esse salto, sairemos de perto de Jesus assim como este homem do Evangelho, tristes, sem felicidade, sem motivo para continuar vivendo a nossa vida cristã. E aos que seguiram Jesus Cristo, aos apóstolos, a Pedro que pergunta, e a nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos? Jesus promete tudo: casa, irmãos, irmãs, campos, filhos, com perseguições. Seguir o Evangelho implica termos também o mesmo fim de Jesus. Quando nós nos doamos pelo Evangelho, quando nós nos doamos para o reino de Deus, nós não podemos fugir da nossa cruz. Nós não podemos fugir dos sofrimentos e das perseguições que são inerentes à vida de todo cristão e cristã. Mas, acima de tudo, a maior promessa que Jesus faz aos seus é, no mundo futuro, a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, não existe felicidade alguma enquanto estivermos apegados aos bens passageiros. É necessário nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus, fazer a vontade de Deus, e assim seremos felizes nessa vida, vivendo o amor, vivendo a mensagem central da nossa fé, e já teremos a garantia de estarmos construindo já nesse mundo o reino de Deus, que tanto nos ama e tanto nos quer bem. Gostaríamos também de saudar os nossos paroquianos dizimistas que fazem aniversário durante essa semana. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do canal Santa Luzia, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.